Paz de Deus a todos, irmãos, internautas do YouTube. Hoje vamos falar sobre Enoque, o misterioso livro de Enoque, onde há muitas perguntas e muitas pessoas, tanto nessa plataforma do YouTube, vários em outros lugares, afirmando que o livro de Enoque existe. Será que de fato Enoque escreveu um livro? Será que a Bíblia mostra isso para nós? Que Enoque deixou um livro escrito como os profetas, como os apóstolos de Cristo? Eu digo para os irmãos e todos que vão escutar esse áudio que não. Enoque não escreveu livros, a Bíblia não fala sobre livros que Enoque escreveu. Isso são mitos que estão vagando pela internet e alguns livros apócrifos de Enoque. Supostamente eles dizem que é de Enoque, mas ninguém conhece o seu autor nem quem o escreveu. Possa ser que houve uma manipulação da verdade em mentira, como muitas coisas acontecem aí afora. Enoque nunca escreveu livro de acordo com a Bíblia. Nós encontramos a passagem de Enoque em Gênesis, capítulo de número 5, versículo 22. E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Matusalém, 300 anos, e gerou filhos e filhas. O que é que nós vemos aqui? Nós vemos que Enoque foi um homem que andou em comunhão com Deus. Foi um homem que andou na obediência com Deus. Porque o homem que ele anda com Deus, ele tem comunhão com Deus. Ele obedece a sua palavra, seus mandamentos, suas leis. Então ele tem conformidade com o Senhor. Então o texto é claro: e andou Enoque com Deus, depois que gerou Matusalém, teve filhos e filhas. Enoque foi um homem normal, um homem que tinha sua esposa, tinha seus filhos, vivia no meio de uma família, porém era um homem que ele tinha comunhão com Deus. Era um homem que ele vivia reto diante aos olhos do Senhor. No versículo 23 do capítulo 5, e foram todos os dias de Enoque 365 anos, e andou Enoque com Deus, e não apareceu mais. Esse não apareceu mais quer dizer que ele sumiu, ele desapareceu, porquanto Deus para si o tomou. Aqui a própria palavra nos diz que Deus, por Enoque ter uma comunhão com o Senhor, por Enoque ter uma obediência a Deus e achar graça aos olhos do Senhor, o Senhor para si o levou, porquanto Deus para si o levou. Então aqui no Gênesis não diz que Enoque escreveu livros, não diz que ele andou, teve esposa, filhos e filhas, andou com Deus e o Senhor para si levou. Então no Gênesis não nos mostra que Enoque escreveu livros. Encontramos também uma outra passagem no livro de aos Hebreus, no capítulo 11 e o versículo 5. Olha o que o escritor dos Hebreus vai dizer para nós: pela fé Enoque foi transladado, ou seja, arrebatado, para não ver a morte, e não foi achado. Ele desapareceu. Você podia procurar ele em qualquer lugar da terra, você não ia encontrar, porque o Senhor levou para si, ele desapareceu da terra, porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Então, olha o que o texto fala: pela fé, Enoque, pela fé, foi transladado por Deus. A Bíblia diz também que Abraão, ele creu tanto em Deus que isso foi lhe imputado como justiça, e ele se tornou amigo de Deus. Quer dizer, pela fé. A mesma fé que nasceu no coração de Abraão era a mesma fé que também nasceu no coração de Enoque. Enoque, pela fé, Enoque foi transladado, foi levado por Deus pela fé. Ele foi transladado, ele alcançou
a salvação de Deus pela fé. Nós vemos que Cristo também disse isso, que tem que ter fé nele para alcançar a salvação. Em Efésios capítulo 2, verso 8, a salvação é pela graça, mediante a fé. Isso não vem dos homens, é dom de Deus. Então Enoque, ele pela fé foi transladado para não ver a morte. Deus assim o salvou. Encontramos uma outra passagem que fala sobre Enoque no livro de Judas, no capítulo 1 e o seu versículo 14 e 15. Olha que interessante. E destes profetizou também Enoque. O texto aqui não vai dizer destes escreveu Enoque. Por quê? Porque Enoque não escreveu livros nenhum. E destes profetizou. O que é profetizar? É você ser cheio do Espírito Santo, tomar sua boca e você anunciar, você pregar, você profetizar aquilo que vai acontecer, porque o Espírito do Senhor, quando ele toma a sua boca, você prega com virtude da graça. O que é que Judas está dizendo aqui? Judas está falando aqui a respeito dos ímpios e pecadores. Judas está dizendo, destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo, olha irmãos, que interessante, dizendo, não foi escrevendo, foi dizendo, profetizou dizendo. Então Enoque nunca escreveu livro nenhum. A Bíblia não diz que Enoque escreveu livro nenhum. Esses livros que circulam pela aí são de origem desconhecida. Enoque não escreveu livros, Versículo 15 de Judas capítulo 1. Para trazer juízo contra todos e condenar dentre ele todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Então aqui, esses 3 capítulos que nós abordamos, começando do Gênesis, dos Hebreus e de Judas, nos mostra claramente, primeiro, lá no Gênesis, Enoque teve esposa e filhos, obedeceu ao Senhor e foi levado. Não diz que ele escreveu livros. Em Hebreus, diz que ele pela fé alcançou de Deus a salvação, ou seja, foi transladado. Não diz que ele escreveu livros. No livro de Judas, no capítulo 1, verso 14 e 15, Judas diz que deste também, ou seja, desses ímpios, desses mesmos comportamentos, também profetizou Enoque. O sétimo depois de Adão, dizendo, eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para quê? Para trazer juízo sobre os pecadores. Então o texto não diz que Enoque, ele escreveu livros, ele não escreveu livros. Aqui houve uma profetização revelado a Judas pelo Espírito. Então, irmãos, para deixar concluso aqui, quando você ouvir que Enoque escreveu o livro apócrifo, porque os anjos eram chamados de sentinela, não existe isso na Bíblia. Não existe isso. Enoque não escreveu livro nenhum, irmãos amados. Tá os textos que eu li aí, e os irmãos tirem as vossas conclusões. Enoque não escreveu livros. Deus em Cristo abençoe a todos. Espero que os irmãos tenham gostado desse áudio. E vai ter mais. Qualquer dúvida, coloca nos comentários. Deixa seu like, se inscreve no canal. Ajuda nós, ajuda esse canal a crescer. Ajude que a palavra de Deus venha alcançar muitos corações. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.